Olá pessoal, neste vídeo vamos a falar sobre a regra de L'Hopital para formas indeterminadas 0 sobre 0 e infinito sobre infinito. O resultado afirma que se f e g são funções deriváveis e a derivada da função g for distinta de zero em um intervalo aberto que contém o número a, exceto possivelmente no número a. Agora, se o limite desse quociente tiver uma determinação da forma 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito, então o limite desse quociente quando x tende a A é igual ao limite do quociente das derivadas quando x tende a A, se esse limite existir ou se for mais ou menos infinito. E a regra de L'Hopital para essas indeterminações continua sendo válido se substituirmos x tendendo a A por x tendendo a A pela esquerda ou x tendendo a A pela direita ou se x tende a mais infinito ou menos infinito. Agora, para entendermos melhor essa regra de L'Hopital, vejamos alguns exemplos. No primeiro exemplo, temos que calcular o limite quando x tende a 1 desse quociente. Podemos ver que estamos numa indeterminação do tipo 0 sobre 0, pois o logaritmo de x tende a 0 quando x tende a 1 e x menos 1 também tende a 0 quando x tende a 1. Chamando de f a função logaritmo natural e chamando de g a função x menos 1, o quociente de suas derivadas vai ser 1 sobre x. Agora, como o limite desse quociente é igual a 1 quando x tende a 1, então, pela regra de L'Hopital, podemos afirmar que o limite desse quociente quando x tende a 1 é igual a 1. No segundo caso, temos que determinar o limite desse quociente com x tendendo a mais infinito. Neste caso, estamos numa determinação infinito sobre infinito, pois quando x tende a mais infinito, a exponencial de x tende a mais infinito. E x quadrado também vai tender a mais infinito quando x tende a mais infinito. Agora, calculando as derivadas de f e g e fazendo o quociente delas, obtemos exponencial de x dividido por 2x. Agora, o limite desse quociente novamente vai ser uma indeterminação infinito sobre infinito. Então, tomando a derivada da derivada de f, vamos obter exponencial de x e a segunda derivada da função g vai ser 2. Esse quociente, seu limite quando x tende a mais infinito, é mais infinito. Portanto, neste caso, aplicando duas vezes a regra de L'Hopital, vemos que o limite desse quociente quando x tende a mais infinito é mais infinito. No terceiro caso, temos que determinar o limite desse quociente quando x tende a 0. Novamente aqui vamos a utilizar a regra de L'Hopital duas vezes. O limite tem determinação 0 sobre 0, já que tangente de x menos x, quando x tende a 0, é 0, e o denominador x quadrado tende a 0 quando x tende a 0. Logo, pela regra de L'Hopital, temos que o limite desse quociente quando x tende a 0 é o limite desse quociente quando x tende a 0. E esse limite é uma determinação 0 sobre 0. O numerador vai tender a 0 quando x tende a 0 e o denominador também tende a 0 quando x tende a 0. Então, derivando esse numerador, vamos obter duas vezes a secante ao quadrado de x pela tangente de x. E derivando o denominador, vamos obter 2. Então, o limite desse quociente, pela regra de L'Hopital, vai ser igual ao limite desse quociente. E esse limite, quando x tende a 0, é igual ao produto desses dois limites, com x tendendo a 0. E aqui, como as funções secante e tangente são funções contínuas em 0, então o resultado vai ser secante ao quadrado avaliado em 0, multiplicado pela tangente em 0. O resultado vai ser 0. Dessa forma, esse quociente, quando x tende a 0, seu limite é igual a 0. No quarto exemplo, temos que calcular esse limite quando x tende a 0 pela direita. Neste caso, estamos numa determinação infinito sobre infinito,
Pois o logaritmo tende a menos infinito quando x tende a zero pela direita e 1 sobre x tende a mais infinito quando x tende a zero pela direita. Então, pela regra de L'Hopital, o limite desse quociente vai ser igual ao limite do quociente das derivadas. A derivada do logaritmo é 1 sobre x, a derivada de 1 sobre x é menos 1 dividido por x ao quadrado, que podemos simplificar esse quociente, que vai ser igual a menos x. Dessa forma, pela regra de L'Hopital, o limite desse quociente quando x tende a zero pela direita é igual ao negativo do limite de x quando x tende a zero pela direita, e isso é igual a zero. E finalmente, o limite desse quociente quando x tende a mais infinito, usando a regra de L'Hopital, vai ser igual ao limite do quociente das derivadas com x tendendo a mais infinito. Novamente, a derivada do logaritmo é 1 sobre x, a derivada de x a 1 tercio é 1 dividido por 3, x a 2 tercios. Simplificando, o resultado vai ser 3 dividido por x a 1 tercio. E essa função, quando x tende a mais infinito, ela está tendendo a zero. Portanto, o limite desse quociente, quando x tende a mais infinito, pela regra de L'Hopital, vai ser igual a zero.